E a aula de hoje é sobre estatística, desvio médio, variância e desvio padrão. Bom pessoal, então desvio médio representa a média das distâncias entre cada elemento da amostra e seu valor médio. Então a nossa fórmula é dada por dm, que é desvio médio, somatório da diferença entre o valor do elemento e o valor médio, dividido pelo número total de elementos da nossa amostra. Depois nós temos a variância, tá, que mostra o quão distante cada valor de um conjunto está do valor central, representado pela letra V, e é o somatório do quadrado de cada um dos valores do desvio médio. Tá? Então, o quadrado do valor do elemento menos a média dele, dividido por n, que é o número de elementos da nossa amostra. E por último, nós temos o desvio padrão, que é o grau de dispersão de um conjunto de dados, que é uma fórmula bem simples, S igual a raiz de V. Certo, pessoal? Então vamos ver agora em exercícios como é que a gente utiliza essas fórmulas. Bom, estou aqui no primeiro exemplo. As velocidades máximas das 5 voltas dadas em um teste de Fórmula 1 em km por hora foram 190, 198, 196, 204 e 202. Nessas condições determine a velocidade média, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Aqui é mais ou menos uma receita de bolo quando a gente vai trabalhar com qualquer uma dessas ideias. O que a gente tem que fazer primeiro? Calcular a média das velocidades, depois o desvio médio para achar a variância e finalmente achar o desvio padrão, certo? Então, calculando primeiro a velocidade média, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os dados que temos ali. E dividir pelo número total de dados. Eu tenho 5 dados. Somando esses valores, 2, 6, 12, 20, 2, 11, 20, 29. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 990 dividido por 5. Então, nossa média vai ser aqui, 990 dividido por 5, cento e 98 km por hora. Ok? Fiz então o primeiro cálculo, que é a média. Agora lembra lá que eu sempre falo para montar a tabela, que ela nos auxilia nos cálculos? Mesma coisa aqui. Nós vamos montar uma tabela com esses valores e com isso facilitar no cálculo do desvio médio, da variância e do desvio padrão. Ok? Vamos lá então. Eu tenho xi, que são os valores que nos são apresentados, 190, 198, 196, 204 e 202. Feito isso, eu vou calcular o módulo de xi menos x médio. Então, eu vou ter o módulo de 190 menos 198. Isso vai nos dar, então, como resposta, 8. 198 menos 198. Isso vai nos dar 0. Pego o xi menos o valor médio, que é o que a gente calculou. 196 menos 198. Isso dá menos 2, mas como é módulo, 2 positivo. Sempre como é módulo, positivo. 204 menos 198
Isso dá 6. E 202 menos 198, isso vai dar 4. E aqui eu vou ter já o somatório de xi menos x médio. Somando os valores, 10, 20. O que eu vou fazer aqui na outra coluna? Eu vou trabalhar a ideia da variância. Aqui eu fiz a parte do desvio médio e agora a parte da variância. Qual é a parte da variância? Então, basta eu pegar o resultado que eu tenho aqui e elevar ao quadrado. Ah, professor, mas ali está em módulo e aqui não. Não tem problema. Pelo simples fato de como ele está sendo elevado ao quadrado, ele também vai ser um número positivo. Então não tem problema nenhum. Pega direto o resultado e eleva ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. 4 ao quadrado, 16. E aqui, então, eu vou ter o somatório do xi menos x médio elevado ao quadrado. Somando isso aqui, 10, 20, 8, 9, 12. Isso vai nos dar 120. Então está aqui a tabela que a gente precisa para fazer o cálculo das 3 últimas questões. Então, desvio médio que está na letra B. A fórmula dele é dado por dm, né? Então, somatório de xi menos x médio dividido por n. Então, nós vamos ter 20 dividido por n, são 5 elementos, então dividido por 5. Então, aqui vai dar 4. Esse é o desvio médio. Letra C. A variância, que é o V, é o somatório do xi menos x médio ao quadrado dividido por n. Então, nós vamos ter 120 dividido por 5, que vai nos dar 24, certo? E agora, por último, a letra D é o que? O desvio padrão, que é retirar a raiz quadrada do 24. Isso dá aproximadamente 5, ok? Então, a tabela é quem nos ajuda a resolver o desvio médio, a variância e o desvio padrão. É muito mais simples e mais fácil de resolver. Certo? Vamos ver então mais um exemplo. Bom, então a segunda questão. A seguinte distribuição de frequências nos mostra as terras cultivadas nos sítios e fazendas de uma determinada região em hectares. Aí nós temos a classe de 2 a 8 hectares, 10, de 8 a 14, 9, de 14 a 20, 21, de 20 a 26, 7, de 26 a 32, 3. Ok? Nessas condições, determine a média das classes, a média aritmética, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Ok? Também a receita de bolo, se tu quiser, lá embaixo a última, o desvio padrão, tu vai ter que passar por tudo isso aqui para poder chegar no desvio padrão. Então tu começa primeiro com a média das classes, depois a média aritmética, desvio médio, variância, para finalmente chegar no desvio padrão. Então, fazendo a média deles, tá, que é a nossa letra A média das classes, eu vou pegar aqui, ó, 2 mais 8, dividir por 2. Isso vai dar 10 dividido por 2, que 5. Então, 5. Só que o que está acontecendo? Ele está subindo de 6 em 6. Então, eu vou somando 6. 11, 17, 23 e 29. Mais prático, descobre o primeiro e começa a aumentar de acordo com a amplitude da classe que se tem. Certo? Feito isso, o que nós vamos fazer? Calcular o xi, o médio, vezes o fi.
que é agora a gente já preparando para responder a média aritmética. Então aqui a gente já está pronto, já fizemos ali a média das classes. Então aqui 10 vezes 5, 50, 9 vezes 11, 99, 21 vezes 17, 357, 7 vezes 23, 161 e 3 vezes 29, 87, certo? Aqui eu poderia ter deixado um pouquinho mais espaço para fazer os somatórios, mas não tem problema. A gente diminui um pouquinho aqui a linha. Somatório do FI, 10 mais 9, 19, com mais 21, 40, 47, 50. E o somatório aqui do XI, FI. 10, 24, 10, 15, 24, 29, 35. 6, 7, 754. Tendo esses dois aqui, eu consigo já achar qual é o meu, qual é a minha média aritmética. Então, 754 dividido por 50, certo? Isso vai nos dar 15,05, certo? Tendo agora a média, eu consigo calcular o desvio médio e a variância. Mas aqui bastante cuidado. O que muda em relação ao outro, tá? Que agora eu tenho um FI multiplicando o módulo, tá? Então aqui bastante cuidado nisso aqui. Eu vou montar aqui do lado essas multiplicações, porque depois eu vou ter que usar o quadrado aqui, certo? Então, ó, FI, nós vamos lá, ó, 10 vezes alguma coisa, 9 vezes, 21 vezes, eu estou montando isso para não me perder nos números que vão aparecer, certo? Aí eu vou fazer xi menos a média dos x. Tem um i aqui que não precisava. Então aqui nós vamos ter 5 menos 15,08. Isso aqui está em módulo. Aqui nós vamos ter 11 menos 15,08. Aqui 17 menos 15,08. 23 menos 15,08. E por último, o 29 menos o 15,08. Eu vou botar aqui do lado a resposta somente do que está dentro do parênteses, tá? Dentro do módulo, para depois eu calcular aqui a variância, tá? Então aqui nós vamos ter 10,08, aqui nós vamos ter 4,08, aqui nós vamos ter 1,92, aqui 7,92 e por último nós vamos ter 13,92, certo? Agora eu vou pegar cada uma dessas respostas e multiplicar pelo FI correspondente, certo? Então vamos botar aqui os resultados. Bom, então resolvendo aquelas multiplicações, 10 vezes 10,8, 100,8, 9 vezes 4,08 dá o 36,72, 21 vezes 1,92 dá o 40,32, 7 vezes 7,92, 55,44 e 3 vezes 13,92, 41,76. Somatório 275,04. Com isso eu consigo calcular o DM, que é o desvio médio, que é
o somatório do FI, nesse caso, tá? Lá no outro não tinha o FI, nesse caso tem, porque existem repetições, do X e menos o X médio, sobre o N. Então nós vamos ter 275,04 dividido por 50, que é o nosso número total de dados, certo? Fazendo essa divisão, nós vamos ter 5,5. Certo? Bom, agora eu vou poder calcular a variância. Veja que eu deixei o que tinha dentro aqui do módulo separadinho aqui fora. Por que isso? Porque o que está dentro do módulo, ou do parênteses, vai ser primeiro elevado ao quadrado e depois multiplicado pela FI. Então eu tenho que elevar esse número ao quadrado e multiplicar pela FI. Eleva esse número ao quadrado, multiplica pela FI. E assim por diante. E aí assim a gente vai poder calcular a variância, que é o somatório, nesse caso também é FI, xi menos x médio ao quadrado dividido por n. Então vamos ver quanto vão dar esses resultados aqui. Então, elevando esse número ao quadrado e multiplicando por FI, surgem esses valores: 1016,064, 149,8176, 77,4144, 439,0848 e 581,2992. Fazendo o somatório disso aqui, nós temos 2.263,68. Agora basta pegar esse número, 2.263,68, e dividir por 50. Então, nossa variância aqui vai ser de 45,27. Ok? E por último, então, desvio padrão, que é o quê? A raiz da variância. Então aqui a raiz de 45,27. Isso vai dar aproximadamente 6,73 o desvio padrão. Certo, pessoal? Essas contas aqui, o professor com certeza vai liberar a calculadora. Se vocês forem fazer isso à mão, leva muito tempo. Normalmente as questões têm números mais tranquilos. Apesar que nos livros vem questões desse tipo, mas aí a calculadora normalmente ela é liberada durante a aula para ser mais rápido de resolver o exercício, certo? Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, basta comentar aí no vídeo que logo em seguida estarei respondendo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.